Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso ambiente virtual de aprendizagem. Eu sou a professora Luciana Lobato e eu estou aqui para a gente falar um pouco aí, né, comentar algumas questões aí da nossa prova ENAD na trilha 3. Então, a gente vai dar início com a questão 19. Essa questão, ela traz, né, ela fala aí do PPP, que compreende as propostas e programas de ações planejadas para serem executadas e avaliadas com base em princípios e diretrizes educativas. A gente sabe que a finalidade do PPP em cada instituição é alcançar ali determinadas ações, né? E esse documento é um norteador ali para essas políticas escolares e também ele é um articulador, né, das intenções e prioridades e estratégias para a realização assim, da sua função social. Já o currículo, ele pode ser definido aí como um conjunto de saberes produzidos na escola. Aí nós sabemos que esses dois instrumentos, eles ganham importância, né, e relevância no processo educativo como norteadores aí dessas atividades escolares. Então, dentro dessa questão, eles pedem que a gente avalie as afirmações. A resposta correta para essa questão é a resposta B, tá? Então, dentro dessa resposta B, a gente tem a 1, que está correta, que diz que na prática escolar, além do currículo explícito, há um currículo oculto, não aparente aos nossos olhos, porém muito significativo na vida escolar e na percepção do estudante. Então, ela está correta. A segunda opção, né, a segunda afirmativa aí, no Brasil não existe um currículo único, porém, os parâmetros curriculares nacionais trazem como sugestão uma forma de definição das disciplinas e de distribuição dos conteúdos entre os componentes curriculares propostos. E a alternativa 4, tanto o PPP quanto o currículo são planos que direcionam a escola na busca do cumprimento dos seus objetivos, devem ser flexíveis diante das necessidades de adaptação do cotidiano escolar e ser construídos ou reconstruídos constantemente, tendo em vista as mudanças da sociedade. Essas 3 alternativas, então, são as corretas. Por que a 3 não está correta? Porque ela diz que a elaboração do PPP do currículo é atribuição exclusiva da equipe gestora. E não é. A gente sabe que esses dois documentos eles precisam da participação de outros integrantes da escola, assim como alunos e da comunidade também, tá? A alternativa 5 também está errada, porque ela diz que ao realizar a mediação entre a escola e a comunidade, o currículo possibilita a construção da ação pedagógica por meio da articulação entre conhecimentos construídos na prática social, transmitidos, organizados e transformados na prática escolar. Por isso, o currículo, às vezes, apresenta divergências com o projeto político pedagógico de uma instituição. Então, essa palavra aqui, divergências, é o que destaca aí o erro dessa questão, porque, na verdade, ele tem que caminhar paralelo aí ao projeto político-pedagógico da instituição, tá? Não pode ser diferente. Então, essa foi a nossa questão 19. Na questão 20, a gente fala das políticas educacionais, né, que estão dentro aí do marco da reforma do Estado, e ele destaca, né, que elas têm um caráter instrumental, né, e são subordinadas à lógica econômica. Então, a gente precisa, né, adequar essas políticas educacionais às exigências dos países aí, propostas aí, né, impostas, né, pela globalização e incluídas assim numa ordem econômica mundial. Então, as políticas públicas brasileiras, como políticas consentidas pelo governo em relação às exigências desses organismos internacionais, eles têm colocado em destaque 4 eixos: gestão, equidade
e qualidade, financiamento e aperfeiçoamento docente. Então, em torno de cada eixo, esses programas foram desenhados, tá? Então, no que tange aos programas relacionados aos eixos das políticas educacionais, essa questão pede que a gente avalie as afirmações abaixo. Então, a resposta correta para essa questão é a 1, ou seja, o que está correta aí é no eixo da gestão encontram-se os programas autonomia escolar e participação local, melhoria dos sistemas de informações e gestão e participação dos pais, governos e comunidades locais. E a 2 também está correta, porque ela diz que no eixo da equidade e qualidade encontram-se os programas reforma curricular, determinação positiva para grupos vulneráveis e extensão da jornada escolar ou aumento de horas-aula. Por que a 3 e a 4 estão erradas? A 3 está errada porque ela diz que no eixo financiamento, os programas de prestação de contas, de prestação de contas à sociedade, a distribuição de recursos atrelados ao resultado das avaliações precisam estar atrelados às avaliações sistêmicas e à destinação dos recursos para instituições privadas. Então, está errado nessa questão de dizer que tem que estar atrelado ao resultado das avaliações sistêmicas. Não é preciso. E também a destinação de recursos para instituições privadas. Na verdade, são instituições públicas. A resposta 4, ela está errada porque ela diz que no eixo de aperfeiçoamento docente, os programas destacam a melhoria e inovação pedagógica, está correto, e aí diz da descentralização administrativa e pedagógica. No caso, está errado. Então, tem centralização administrativa e pedagógica e Programa Nacional para Professores Leigos, também está errado, tá? Então, a resposta correta a gente já falou, que é a resposta A. A questão 21, quem vai comentar é a professora Valquíria. Vou parar. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valquíria e vou prosseguir com o comentário, com os comentários das questões 21 e logo após retomo na questão 23. Professora Luciana, por favor, compartilhe o material. Bom, na questão 21, ele vem trazendo um breve texto sobre a trajetória que vem ocorrendo no processo de alfabetização, né, da alfabetização escolar. E como esse processo vem passando, né, por mudanças e como também, nas últimas décadas, os alfabetizadores têm solicitado que todo esse processo seja revisto. Principalmente, diz também que essa movimentação de revisão, ela pode ser desafiadora. Porém, o que, na verdade, a questão está indagando é sobre a construção do conhecimento, né? De como acontece a aquisição desse conhecimento para o aluno, né? Do sistema alfabético e ortográfico, e não quer saber dos processos. E aí, nós precisamos avaliar as afirmações abaixo. E como primeira afirmativa, a questão ela vem explanando que a criança constrói seu conhecimento, né, constrói o conhecimento do sistema alfabético e ortográfico da língua através de uma interação, através de um material físico, de um material escrito, de um material sistematizado para alcançar tal objetivo. E isso é verdade. É correto a gente afirmar, porque a criança precisa se ambientar com o mundo das letras. E por isso ela precisa ter em sua disponibilidade
um material. Na segunda afirmação, a questão fala que para que esse processo seja efetivado, a criança precisa passar também, além do material físico, ela precisa passar por situações práticas do dia a dia, né? Pelas práticas sociais. Porque a gente sabe que as práticas, né, vão apoiar, elas vão favorecer o desenvolvimento tanto das habilidades quanto dos comportamentos necessários para o uso competente da língua. Ou seja, a criança ela vai precisar vivenciar situações para o sucesso do processo de alfabetização, o que é também correto a gente afirmar. Então, a alternativa correta nessa questão é a alternativa A, onde diz que as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras. E a 2, ela vai justificar, a 2 ela é uma justificativa correta da afirmação 1. Então, por isso, a letra A é a nossa opção correta da questão, tá? Porque diz que as duas afirmações são verdadeiras, validam as duas asserções. Já as demais alternativas disponíveis nessa questão torna uma outra afirmação falsa, afirmação errada. Por isso, já tornam essas alternativas erradas. A professora Luciana vai retomar na explicação da questão 22, depois eu retorno. Obrigada. Então, a questão 22, ele traz um texto aí de Rousseau, né? E que fala o Emílio da educação. E aí, tendo como referência esse texto, né? Ele apresenta, que texto que é apresentado, ele traz uma noção do verdadeiro cidadão desenvolvida aí por Rousseau. Então, a questão pede que a gente avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, a primeira, ela diz que Rousseau acredita que a educação realizada pelas boas instituições consegue naturalizar o homem e torná-lo um verdadeiro cidadão, porque a natureza do homem é de grande violência e os instintos naturais precisam ser contidos pela educação para que ele atinja a condição de civilidade. Então, a respeito dessas asserções, ele pede a resposta correta. Então, a resposta correta aí é a letra C, porque a asserção 2, ela está errada, tá? Ela é falsa. Porque Rousseau, na verdade, nesse texto, ele sustenta que o homem, né, não é mau por natureza. Então, Rousseau propõe um sistema educativo que permita que o homem natural possa conviver com a sociedade corrupta. Então, essa segunda está errada, né? Porque ele diz ali que essa violência do homem aqui, ele normaliza essa violência do homem, e Rousseau destaca que isso não é verdade, tá? Que na verdade, o homem não tem uma natureza má. Então, aí, ao avaliar as outras alternativas que a gente tem, a gente já vai destacando. Se a 2 é falsa, né? Então não pode ser a 1, ou a A, né? A letra A, não pode ser a letra B, consequentemente, nem a letra D, nem a letra E, porque as asserções aí não farão sentido, tá? Então a gente tem que, quando analisar, ficar atento a essas questões. Tá bom? Professora Valquíria? Oba! Vamos lá, questão 23. Essa questão, ela nos traz uma reflexão, né, na verdade, sobre o avanço das tecnologias, né, de como é positivo, de como é significativo que a escola esteja bem articulada com esse mundo globalizado, né? Na questão se diz também que é muito importante, que é muito válido que a escola venha acompanhando essa evolução. E nessa questão, a gente vai precisar avaliar as 3 afirmações, né? A primeira afirmação diz que a aprendizagem
se realiza quando novas informações são analisadas, são interpretadas a partir de experiências já trazidas, e isso é bem verdadeiro de nós afirmarmos, porque quando tudo que a priori a gente recebe, nós devemos analisar, nós devemos interpretar, nós devemos discernir a partir das bagagens que nós já trazemos, das informações já trazidas, não é certo? Sim, na segunda afirmação, ela vem dizendo que dar novos significados aos conhecimentos curriculares, aos conhecimentos que vão formar o nosso aluno, pode acontecer de danificar o que a gente quer alcançar do nosso objetivo em relação aos nossos conteúdos programáticos, porque esse processo já é fixado. Isso não é verdadeiro. O que a gente adquire enquanto conhecimento curricular não vai ser prejudicial aos conteúdos que a gente tem como conteúdo programático. Já na terceira afirmação, a questão vem trazendo que as tecnologias podem somar, podem atribuir ao nosso conhecimento, trazendo um sentido, trazendo uma significação ainda uma mais, né, à aprendizagem dos alunos. Que os nossos alunos acabam fazendo parte desse mundo que a questão se refere a um mundo globalizado. E os nossos alunos são indivíduos que fazem parte dessa sociedade de conhecimento. Então, é correto afirmarmos, sim, que essa reflexão é válida. E, por isso, a alternativa correta é a alternativa D, onde diz que as afirmações 1 e 3 estão corretas. Já as demais, quando validam apenas as outras afirmações, já tornam essas questões incorretas, essas questões erradas. Tá ok? Então, a professora Luciana pode prosseguir na questão 24. Não, termina aí. Ah, é. Então, pessoal, essas foram as questões que nós trouxemos aqui um pouco mais explicadas para vocês. E a gente deseja a vocês bons estudos aí e a gente vai continuar se vendo aí no decorrer aí desse processo, tá bom? Forte abraço. Professora Val? Oi. Vai se despedir? Pessoal, boa sorte. Vamos lá, o ENAD. Um importante momento a todos. Boa sorte e, no mais, estamos à disposição para qualquer dúvida. Beijos.